cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, podeis sentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez fazendo parte desta programação para falar em uma dessas noites de Pentecostes. E é para mim honroso, eu me sinto feliz e honroso poder ter a oportunidade de falar na minha própria casa. Eu tenho andado por algumas cidades do Brasil e tenho dado vários testemunhos da minha igreja, desta igreja onde congrego. Um dos testemunhos que eu tenho dado é que esta igreja é uma igreja que, pelo que eu entendo, ela prefere ouvir mais os da casa do que os de fora. E temos o apoio não só do pastor, mas o apoio da igreja. E isto é honroso, eu me sinto honrado, me sinto privilegiado. Porque alguns não podem dizer o que eu estou dizendo. Às vezes tem muito prestígio lá fora, mas falta consideração, respeito, prestígio na própria casa. E aí se escoram naquele texto que diz, né, que o profeta não tem honra em sua casa, e usam esse texto às vezes até como desculpa. Mas eu quero louvar a Deus pela igreja onde congrego, pela vida do pastor, que me pastoreia já há quase 20 anos, né? Trabalho com o pastor Zé Miguel. E tive o privilégio de vir cooperar aqui nesse setor, trazido por ele, porque nós trabalhávamos em Guarulhos. E eu não me esqueço a primeira vez que eu cheguei lá no bairro dos Pimentas, no setor 49. O templo ainda, nós estávamos na parte inferior, não estávamos ainda na parte superior do templo. E eu cheguei lá, o pastor José Miguel estava me vendo pela primeira vez. Ele olhou para mim e falou assim: você tem coragem de esparramar o pé aqui hoje? Eu falei: tenho. Ele falou: então é você. Aí eu preguei. Depois ele falou para mim: eu gostei de você, neguinho. Você tem coragem de trabalhar? Eu digo: tenho. Tem mesmo? Tenho. Então tá bom, então vamos trabalhar. E aí eu trabalhava num centro automotivo, lá na Avenida Timóteo Penteado, no centro de Guarulhos. De vez por outra eu estava todo cheio de graxa lá, trabalhando. Aí o telefone tocava, alguém dizia: ó, telefone para você. Chegava lá, era o pastor Zé Miguel. Eu preciso que você vá lá em Avaré, eu preciso que você vá lá em Tararé. Você pode ir? Posso. Aí eu me lembro que um dia ele falou assim: eu estou pedindo para você ir lá. Agora o que você vai falar lá, aí você conversa com o Espírito Santo. O que você vai falar lá? Então tá bom. E depois viemos para cá e continuo trabalhando aqui. Ele apresentou os meus 2 filhos, o Eric e o Nicolas, e tem me abençoado ministerialmente. E eu sou muito grato ao pastor José Miguel. Agora vocês sabem, né? Não é fácil trabalhar com o pastor José Miguel também, não. É muito fácil. Sejamos honestos, né? Quem aqui que não tem aquela tremidinha básica, quando ele dá aquela virada assim? Ouçam os senhores. Hã? Aquela arrumadinha no óculos. Mas é bom porque nós temos um pastor que está atento, né? Está atento a nós. E eu sou feliz pela vida do pastor Zé Miguel, porque eu particularmente, eu estou falando, dando o meu testemunho, eu nunca fui corrigido por ele, fui chamado por ele para ser corrigido por qualquer mensagem que eu tivesse pregado, fosse ela dura como fosse. Nunca. Eu já fui corrigido, não tenho nenhum problema em falar isso. Eu já fui corrigido, sim, por ele, por alguma palavra, às vezes não adequada que a gente fala, né? Que faz parte também, né, irmão, do aprendizado.
um menino de 20 anos, 18 anos, 19 anos, e naquela euforia querendo pregar, você quer aquele... É assim mesmo. Aí você tem um pastor que ensina, que vai, né? Mas sempre, termino de pregar e o pastor chega, é isso mesmo, fale a palavra, fale o que Deus manda, fale o que é para ser falado. Então eu fico feliz por isso. Pastor José Miguel, mais uma vez, obrigado, minha gratidão ao Senhor e a esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje à noite sobre Pentecostes, já que é uma semana de Pentecostes. Então eu quero falar um pouquinho sobre ser pentecostal. Abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar no capítulo 1, versículos 6 a 8. Depois nós vamos para o capítulo 2, versículo 1 a 4. E depois nós vamos para os versículos 37 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Depois o capítulo 2, versículos 1 a 4 e versículos 37 a 42. Seja Deus louvado pela vida dos meus companheiros, preletores, pregadores, a irmã Adriana falou ontem à noite, Deus abençoe, fomos abençoados pela palavra ministrada por esta serva de Deus ontem à noite, e que Deus confirme na vida dos demais companheiros que estarão falando nas noites que se seguem, Deus confirme a sua palavra na boca de cada um deles. Deus abençoe pastor Paulo, pastor Maurinho, Marcelo, os irmãos que estão aqui na direção, na orientação, na coordenação deste trabalho. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo de número 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora vá para o capítulo 2 de Atos, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora no capítulo 2 ainda, vá para o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Amado Deus, nós pedimos a Tua bênção, porque este é o momento onde nós vamos meditar na Tua palavra. Que estas passagens bíblicas que foram lidas, estes textos lidos possam refletir em nós hoje o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do que é ser pentecostal. Que nós sejamos uma igreja de fato comprometida com o Teu Evangelho. Que a única bandeira que temos a defender é a bandeira do Reino de Deus. Que nós possamos compreender que é esta a Tua vontade para nós, e é este o chamado para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. O que significa ser pentecostal? Você já parou para pensar nesta pergunta? Quando você diz assim, eu sou pentecostal, o que é que você está dizendo? O que é ser pentecostal? O que é que caracteriza uma igreja verdadeiramente pentecostal? O que é que caracteriza um cristão genuinamente pentecostal? Será que são as quantidades de gritos que ele dá em um culto? Será que uma igreja é verdadeiramente pentecostal por causa da quantidade de pessoas que entram num êxtase ou numa histeria pentecostal, entre aspas, você coloca essa palavra agora entre aspas, e então aí está uma igreja pentecostal? Será que é por causa das várias, como diz o velho ditado, pentecostês, se existe essa palavra, se não existe eu estou inventando agora, onde as pessoas dizem assim, rajadas de línguas estranhas. Eu dei uma rajada hoje de língua na igreja. Será que uma igreja é verdadeiramente, é genuinamente pentecostal, quando estas, entre aspas, rajadas de línguas estranhas são intercortadas em um culto, em uma reunião, onde os crentes estão reunidos? O que significa ser pentecostal? Queridos, nós precisamos deixar isto claro. Esta é uma questão que parece ser fácil, parece que está resolvido, mas na verdade não está. Nós precisamos deixar isto claro, principalmente nós que nos consideramos pentecostais, que nos autoafirmamos pentecostais. Eu sou pentecostal, eu não tenho nenhum problema e nenhuma dificuldade em fazer esta afirmação, mas precisa ficar claro para mim o que é ser pentecostal, porque se não estiver claro para nós o que significa ser pentecostal, o que é ser uma igreja pentecostal, nós vamos desembocar numa série de outras coisas que vão ser um neopentecostalismo, um novo pentecostalismo, do jeito que você quiser chamar, do jeito que você quiser considerar, mas que vai estar absolutamente longe do que significa de fato ser pentecostal. Então isto precisa ficar claro para nós. Por que é que eu estou dizendo isto? Porque vocês todos sabem muito bem que nós somos, falando de cristianismo, uma religião que já vive ou sobrevive mais de 2000 anos de história. E nós temos uma história muito marcada por altos e baixos. A história do cristianismo é marcada por altos e baixos. Nós, como igreja, temos uma história muito sangrenta, por assim dizer, considerando que nos primeiros séculos a igreja foi violentamente perseguida.
Nós temos relatos históricos de cristãos que pagaram com a própria vida, foram queimados vivos, foram mortos ao fio da espada. Nós temos um testemunho como esse, por exemplo, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, mortos ao fio da espada, cerrados pelo meio, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, que eu até pensava que esse texto se referia a traje, mas eu lendo outro dia um livro de história, um pesquisador, e ele estava falando que Roma muitas vezes tirava a pele do animal, e aquela pele ainda quente, ainda minando sangue, e revestia o cristão com aquela pele daquele animal, e jogava ele para as bestas feras, e elas rapidamente trucidavam e devoravam o cristão, que morria com um sorriso nos lábios, inclusive. Qual é o segredo desta igreja, que foi tão perseguida, que foi violentamente perseguida? Nós temos uma história assim, a história da igreja é marcada por grandes confrontos. Nós fomos cruelmente confrontados na nossa história, nós fomos cruelmente perseguidos. As noites de São Bartolomeu na França, por exemplo, testemunharam a morte de mais de 1 milhão de cristãos que foram queimados vivos. Nós temos nos primeiros séculos, 3 primeiros séculos da igreja, antes da institucionalização, antes do Constantino criar o rótulo de cristianismo e adotar como religião oficial do Estado, nós temos cristãos tremendamente escorraçados, perseguidos, rechaçados, viveram momentos de grande desespero e de perseguição e de derramamento de sangue. Houve testemunhos, inclusive, de pessoas que apostaram que o cristianismo não iria sobreviver. Houve testemunho de pessoas que apostaram que a igreja não iria sobreviver, ela não conseguiria sobreviver. Se nós passarmos, por exemplo, pelo período do iluminismo renascentista da Idade Média, homens como Karl Marx, por exemplo, chegou a dizer que o cristianismo seria o ópio do povo. Ateus e mais ateus foram se sucedendo um após o outro, fazendo afirmações contra a igreja. Um homem por nome Voltaire disse que não mais do que 100 anos a Bíblia iria virar uma peça de museu e Jesus não seria mais lembrado e nem falado por ninguém. Mas vocês sabem que o Voltaire já não está mais entre nós, e a Bíblia continua sendo best-seller mundial, e o nome de Jesus continua sendo bendito, glorificado, exaltado. Então nós temos uma história assim. E o texto que eu li para vocês, eu quero, antes de voltar-me ao texto que eu li para vocês, dizer que eu continuo acreditando na igreja de Jesus. Eu continuo acreditando na igreja com todas as minhas forças, e há que se fazer uma diferenciação de instituição e de igreja, corpo místico de Cristo. Eu não estou falando contra a instituição, só estou dizendo que há de se fazer esta separação, é necessário fazer essa separação, porque eu falo e me refiro aqui à igreja, corpo místico de Cristo, essa massa de homens e mulheres que não se resumem a uma denominação, não se limita a uma placa denominacional, mas ela está aqui no Jardim Ângela, ela está na cidade de São Paulo, ela está no Brasil, ela está nos Estados Unidos, ela está na Europa, ela está no mundo inteiro, a igreja de Cristo Jesus. Eu continuo acreditando na igreja de Cristo, eu continuo empolgado, encantado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela me fascina. Eu tenho orgulho, no bom sentido da palavra, de não só fazer parte da igreja, como ser igreja, porque algumas pessoas fazem parte da igreja, mas não são igreja. Eu quero fazer parte de uma igreja, mas eu quero ser igreja. O nosso grande chamado é para ser igreja, e eu continuo fascinado, encantado com a igreja de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus, porque
a igreja de Jesus é a única organização que existe na face da terra, que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. E Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus é a única organização que existe na face da terra, que nasceu no coração de Deus antes da eternidade existir. Já estava no coração de Deus o propósito de fazer a sua igreja nascer. Nós temos isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e no capítulo de número 3. A igreja de Jesus é a única organização que existe na face da terra, pela qual o próprio Jesus a si mesmo se entregou por ela, conforme Paulo também escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando ele exorta aos maridos e diz: maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja é a única organização pela qual Cristo morreu. E a igreja é a única organização que foi energizada pelo poder do Espírito Santo. Conforme eu li para vocês aqui em Atos capítulo 1, versículo de número 8, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, para serem as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então a igreja de Jesus é empolgante, é triunfante. Eu me encanto com ela, eu me empolgo com ela cada instante, cada dia da minha vida. Mas, meus queridos irmãos, visto que nós estamos vivendo momentos difíceis, Paulo inclusive já havia dito isso numa das cartas que ele escreve, que dias difíceis e trabalhosos haveriam de vir. E nós parece que estamos vivendo esses dias difíceis. Há uma badalação religiosa, evangélica no Brasil de hoje. Na verdade, há uma confusão evangeliquez, uma confusão religiosa, que as pessoas já não estão mais sabendo de nada, não estão entendendo de mais nada. Você liga a televisão, tem lá um líder falando uma coisa, você dá uma volta nos canais, tem outros líderes falando outras coisas. Você liga o rádio, você tem outras coisas, outros líderes falando outras coisas. Você vem à igreja ou vai a certas e determinadas igrejas, você encontra lá outros líderes ou pseudos líderes ou pseudos pregadores, pastores falando outras coisas, e as pessoas estão confusas, de maneira que os papéis estão cada vez mais invertidos. O significado daquilo que nós deveríamos ter, no mínimo uma ideia do que realmente é, já está perdendo. A gente já não sabe mais o que é milagre, fala muito em milagre, mas o que é milagre? Fala em bênção, mas o que é bênção? Fala, e as pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, mas já não tem mais um significado. E nós, pentecostais, estamos vivendo também, além de todas estas coisas, esse momento dramático de que a gente já não está entendendo direito também o que é ser pentecostal. Que nós estamos reduzindo o movimento do Espírito a um movimento pentecostês, rasteiro, baixo, imoral, onde as pessoas estão preocupadas apenas em sentir arrepio, estão preocupadas apenas em mostrar quem prega mais, quem profetiza mais, quem tem mais dons, quem é mais espiritual, entre aspas. E vivemos esse exibicionismo espiritual e rotulamos isso de Pentecostes. Mas por isso eu fiz questão de ler com vocês aqui, para nós acompanharmos passo a passo o que é que Atos dos Apóstolos vai dizer para nós, o que é ser pentecostal, o que significa de fato Pentecostes. O que é isso? Atos vai dizer para nós. E Atos dos Apóstolos é, na minha opinião, Atos dos Apóstolos, não que eu esteja desprezando as outras literaturas, os outros compêndios, os livros, os abundantes comentários, não, mas é que Atos, aliás, só existem esses outros comentários e esses outros livros por causa de Atos, já que eles estão se referindo a Atos, eles estão escrevendo a partir de Atos. Então, na minha
na minha rasteira opinião, Atos dos Apóstolos é o maior compêndio histórico, é o maior tratado histórico da igreja pentecostal, de como ela nasce, de como é esse fenômeno, de como se dá esta ação do Espírito Santo num povo, ou na verdade, num grupo de pessoas, que não era um povo ainda, era um grupo pequeno de não mais do que 120 crentes, não mais do que 120 pessoas. E Atos é esse tratado histórico que vai nos trazer lá há mais de 2000 anos atrás, lá no primeiro século, lá no nascedouro da igreja, no início, nos seus primeiros passos, nos seus primeiros movimentos, de como é que vai acontecer este fenômeno maravilhoso do poder do Espírito Santo, esta relação do poder do Espírito Santo que ele quer estabelecer com a sua igreja, que hoje, depois de mais de 20 séculos, nós já estamos no século 21, nós invertemos também esta ideia do poder, que a gente quer poder hoje nessa categoria assim, do poder mesmo, desse poder de mágica, né? A gente gosta desse poder da mágica, esse poder de ditar, de falar, de estirar o dedo, de bater o pé, mas poder aqui não é isso. Poder do Espírito Santo aqui não é essa imposição, ou esta autoimposição. O poder do Espírito aqui tem outra dimensão, passa por outra categoria. E é isto que eu quero que vocês pensem comigo aqui, porque vejam bem, nós temos aqui, eu li o capítulo 1, versículo 6, mas eu quero começar de trás para frente, ou de frente para trás, eu não sei como é que eu devo falar agora, mas eu tenho aqui, Atos capítulo 2, foi a última passagem, a última porção que eu li para vocês, versículo 37 ao versículo 42, mas vocês sabem muito bem, que Atos capítulo 2, talvez seja o capítulo mais conhecido dos pentecostais, capítulo 2, porque é o capítulo que fala da descida do Espírito Santo, é o capítulo que mostra o dom de línguas, é o capítulo que mostra um trecho ou partes do discurso que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Todos vocês sabem muito bem que Pentecostes é uma festa anual que acontecia em Israel. Israel é uma nação muito festeira, mas as três grandes festas que mais se destacam era a Páscoa. A primeira festa era a Páscoa. Depois de 50 dias da festa da Páscoa, acontecia a festa dos Pentecostes. E depois vinha a terceira festa, que era a festa dos tabernáculos. Aqui no capítulo 2, nós estamos exatamente na festa dos Pentecostes. Havia cumprido-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 1, como eu li para vocês. E o que é cumprir o dia de Pentecostes? Estava exatamente nos 50 dias depois da festa da Páscoa. Eles estavam em oração, um grupo de homens e mulheres, um grupo não mais do que 120 pessoas, estava em oração, num cenáculo. Alguns dizem que era um quarto pequeno, num segundo andar de uma casa, muito apertado talvez. Eles estavam ali em oração, mas estava acontecendo uma grande festa em Jerusalém. Havia muita gente de todos os lados, de todas as partes. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo de número 9 a seguir, nós vamos ter aqui os lugares, os diferentes lugares onde aquelas pessoas estavam, de onde se reuniam, de onde vinham aquelas pessoas para se reunir em Jerusalém. Atos 2, versículo 9, por exemplo, diz que ali estava pessoas naturais da Mesopotâmia, pessoas da Judéia, pessoas da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que também moravam ali, judeus e prosélitos. Prosélitos, vocês sabem que são aqueles que não são judeus, mas eram convertidos ao judaísmo. Prosélitos, judeus, cretenses, arábios, e uma multidão enorme estava ali. De repente, a atenção da festa dos Pentecostes, ela é desviada para um fenômeno que estava acontecendo entre um grupo de 120 pessoas. De repente aquela atenção é voltada para um grupo
que agora aquele grupo parece que num êxtase sobrenatural, numa explosão sem igual, eles estão falando variedades de línguas, eles estão falando noutras línguas, há um estrondo, e a atenção agora é voltada para lá. Mas eles ficaram confusos, porque ao mesmo tempo que eles imaginavam que aquelas pessoas estavam embriagadas, porque eles começaram a pensar, eles estão embriagados, não é outra coisa isso aí, isso é vinho, eles estão embriagados. Mas ao mesmo tempo alguém coçava a cabeça e dizia, mas tem coisa errada, tem coisa estranha, porque ao mesmo tempo que parecem embriagados, mas eles não são judeus, são judeus, mas a gente está ouvindo eles falar na nossa língua, eu estou entendendo o que ele está falando, eu estou compreendendo esta fala. Então assim, parece bêbado, mas eu compreendo o que eles falam, eu entendo o que eles estão falando. O que é que está acontecendo? Pedro já percebeu o mal entendido, se levantou e parece que eu vejo Pedro dizendo, pessoal, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, calma aí que eu vou explicar. Porque a gente fala o discurso de Pedro, mas Pedro não se levantou, não foi bem essa ideia de pregar, não foi como eu, não foi como o pastor Emanuel, como o pastor Wesley, os demais irmãos, a irmã Adriana, que nós estamos aqui, não sei direito, ninguém sabe direito o dia que vai falar, eu mesmo fiquei sabendo quando cheguei aqui, não sabe o dia que vai, mas a gente sabe o que vai falar, então já vem preparado, já vem sabendo o que vai falar. Aqui não, Pedro não estava assim, estou preparado porque vai acontecer um movimento e eu vou pregar, não, foi na forma mais informal possível, na mais absoluta informalidade. Pedro se levantou e disse, eu vou dizer o que está acontecendo, deixa eu explicar para vocês, isso aqui não é embriaguez de vinho como vocês estão pensando, não, ouçam a minha voz, escutem varões judeus e habitantes de Jerusalém, porque o que está acontecendo aqui, capítulo 2 de Atos, versículo de número 16, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse. Ele disse o que? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É isso que está acontecendo aqui. Só que eu particularmente penso o seguinte, que à medida que Pedro foi explicando, foi usando a referência lá de Joel, e ele foi usando outras referências do Antigo Testamento, que não tinha essa divisão ainda de Antigo Testamento, mas ele foi citando os eventos dos profetas, e o que os profetas haviam dito, e ele passou por Davi, e ele vem, eu entendo pessoalmente, que possivelmente o Espírito Santo, que já estava em Pedro, disse, eu não vou deixar passar a oportunidade de transformar esta explicação no maior sermão pregado na história da igreja, eu não vou deixar passar. E o Espírito Santo então se apodera da fala de Pedro, e Pedro prega com tal intensidade, com tamanha autoridade, foi tão grande a autoridade, a audácia, a ousadia com que Pedro falou naquele dia, que Pedro terminou de pregar, e Pedro não fez o apelo. Já perceberam isso? Ele não fez o apelo, a gente faz o apelo, vamos fazer apelo inclusive aqui hoje à noite, nós vamos fazer o apelo aqui, mas no caso de Pedro aqui não houve apelo, Vocês sabem muito bem que essa história de apelo é nova, né? Essa história de apelo vem do século 18, 19 para cá. Começou com dois homens, chamado John Wesley na Inglaterra e Charles Finney nos Estados Unidos, o Charles Finney inclusive criou um projeto chamado Banco dos Cansados, que ele separava os primeiros assentos, trazia as pessoas, depois do sermão ele convidava as pessoas para virem aceitar o evangelho, e John Wesley na Inglaterra endossou o projeto. Depois no século 20, o doutor Billy Graham, que ainda está vivo, com 96 anos de idade hoje, Billy Graham deu o grande tom, e então ouvimos de lá para cá o relato de conversões e mais conversões em massa. No caso de Pedro aqui, não tinha isso.
E claro, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: não estou falando contra apelo. Hoje eu fico com muito cuidado no que eu falo, que às vezes eu falo uma coisa, as pessoas vão e falam outra coisa. Eu não estou falando contra apelo, eu só estou dizendo que no caso do Pedro não houve apelo. Até porque Pedro estava falando da forma mais informal, da maneira mais informal possível. Ele terminou de falar, eu imagino Pedro terminando de falar e se encostando, talvez num canto, talvez sentando no chão, ou sei lá onde, numa cadeira, e ele vai se encostando, e de repente aquela multidão está estática, aquela multidão está como que anestesiada, aquela multidão está como que fora do chão, e aquela multidão olha e diz: e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? E o texto que eu li do versículo 37 diz que eles, com o coração compungido, olharam para Pedro e os demais apóstolos: e agora como é que a gente vai fazer? Você falou tudo isso e o nosso coração está aos pedaços. E a palavra compungido aqui no grego, quer dizer coração apunhalado pela palavra, coração esfaqueado pela palavra. É como se Pedro tivesse pegado um punhal e cravado um punhal no coração de cada um deles, Marcelo. Cravado um punhal no coração de cada um deles. Eles ficaram com o coração apunhalado pela palavra e dizendo: e agora, e agora? E Pedro, que não perdia tempo mesmo, disse: e agora? Arrependam cada um de vocês, e cada um de vocês seja batizado para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Agora aqui eu quero abrir um parênteses para dizer aos irmãos o seguinte: é esse avivamento aqui, ó, que eu estou falando. É desse Pentecostes aqui que eu estou falando. O avivamento que a igreja evangélica brasileira está precisando é desse avivamento aqui, ó, é desse Pentecostes aqui, de coração rasgado, coração apunhalado, coração esfaqueado pela palavra. Permita-me eu dizer, irmãos, não se sintam em desconforto com o que eu vou dizer. Não fiquem incomodados, não fiquem irritados comigo, não é essa a minha intenção. Eu estou aqui para ser profeta de Deus, para falar a palavra de Deus ao vosso coração hoje. Não estou aqui para fazer desabafo, nem ataque a ninguém, não me entendam assim. Mas eu quero dizer aos meus queridos irmãos e irmãs, hoje à noite, nós estamos vivendo talvez o pior momento da história do cristianismo. O pior momento, porque esta geração parece-me que está sendo a geração mais analfabeta de Bíblia, está sendo a geração mais analfabeta de Evangelho. Não entendem o que é Evangelho, não entendem o que é Bíblia, o que é mensagem de Deus. Vão atrás de auê, de oba-oba, de blá blá blá, torto e a direito. Nós estamos vivendo esse período complicado da história da igreja, da história do cristianismo, e eu estou orando a Deus que esse avivamento aqui seja o avivamento que venha varrer o país, que venha varrer o mundo, porque estão dizendo inclusive: não, o Brasil está vivendo um grande avivamento, o Brasil está vivendo um grande avivamento, porque, vejam bem, igrejas para todo lado. Nunca o IBGE se preocupou tanto com o número estatístico para mostrar o crescimento numérico dos evangélicos. Mas escuta-me, por favor, crescimento numérico, isso aí atesta avivamento? Isso aí atesta saúde espiritual? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Eu não sou contra crescimento espiritual, eu não estou dizendo que o crescimento, ou seja, crescimento numérico, eu não estou dizendo que o crescimento numérico não vale, não serve, não é isso que eu quero dizer. Que haja sim crescimento numérico, mas sem perder a qualidade. Nós não podemos perder a qualidade. Que haja crescimento numérico, desde que haja também qualidade. Essa igreja que cresceu numericamente, saiu de 120 para 3 mil. Você sabe o que é isso? Num culto só, numa única pregação tem 120, agora tem 3 mil. Eu fico imaginando Pedro, fico imaginando os apóstolos. Como é que a gente vai fazer agora com essa multidão? E não foi só entusiasmo falso não, viu? Não foi. Porque hoje eu fico observando, você vai lá na rede social, aí dá lá: acabei de pregar, Jesus salvou 200. Acabei de pregar, foi 50 batizados. No congresso, quando termina o congresso e que as atividades normais da igreja dão seguimento, que o pastor procura essas 200 pessoas que aceitaram Jesus na escola dominical, não tem nenhum.
Vamos procurar, vamos fazer um levantamento. Foi quantos batizados com o Espírito Santo aqui? Foram mais de 300 batizados no Espírito Santo. No congresso, quando termina o culto, quando termina o evento, que as atividades normais voltam, não tem mais ninguém falando em língua, não tem mais ninguém procurando Bíblia, não tem mais ninguém procurando nada. E eu fico perguntando o seguinte: mas o que é isso aí? Isso é número? Então assim, as pessoas estão preocupadas com o número e dizendo que o Brasil está vivendo um grande avivamento. Não está. Eu digo sem medo de errar, avivamento no Brasil passou longe. Nós estamos muito longe de um grande avivamento, de um verdadeiro avivamento. E eu quero abrir outro parênteses aqui para dizer o seguinte: eu não estou dizendo que não existe igreja com avivamento. Existe, não é isso que eu estou dizendo. Existem avivamentos pontuais? Existem. Os avivamentos que estão acontecendo hoje são pontuais, são locais. Por exemplo, eu posso dizer hoje à noite que está tendo um avivamento aqui. Nós estamos mobilizados. Aliás, essa semana nós estamos mobilizados. Está tendo um avivamento aqui no Jardim Ângela, aqui na nossa igreja sede setorial. Está tendo uma mobilização aqui no nosso setor essa semana. Está tendo, ok. Mas o avivamento que eu me refiro, aliás, eu não, as escrituras, o avivamento que as escrituras se referem, não é esse avivamento pontual, não é esse avivamento local, que tem aqui mas não tem lá, ou que tem aqui mas não muda em nada a realidade social da nossa cidade, do nosso país, do ambiente onde nós estamos vivendo, não muda em nada. Queridos, enquanto a pedofilia estiver aumentando neste país, enquanto as nossas menininhas de 12, 13 anos estiverem sendo vítimas do turismo sexual, os nossos velhinhos morrendo na fila da Previdência, e as favelas se multiplicando neste país, as corrupções tomando conta das altas rodas do governo, e a igreja em si mesmada, olhando para o bico do seu sapato, achando que Deus é obrigado a me abençoar para eu trocar de carro, comprar celular novo, não tem avivamento coisa nenhuma, porque todos os avivamentos da Bíblia, todos os avivamentos da Bíblia, todos os avivamentos da história, eu desafio você, pode ler qualquer livro de história, pode ler qualquer livro de comentário de história da igreja, todos os avivamentos da igreja, todos os avivamentos da história, todos os avivamentos da Bíblia, todos eles trouxeram impacto à sociedade, todos eles influenciaram até na cultura, até na política. O avivamento de John Wesley, por exemplo, influenciou até nas leis da Inglaterra. O avivamento de Charles Finney nos Estados Unidos influenciou culturalmente, politicamente naquele país. A Bíblia diz que Paulo chegou em Éfeso e pregou o evangelho na cidade de Éfeso, e depois que Paulo pregou o evangelho em Éfeso, a Bíblia diz que os efésios foram para a praça pública queimar livros de bruxaria, queimar amuleto, e começaram a bater no peito e confessar os seus próprios pecados em praça pública. Esse avivamento eu quero ver, é esse avivamento que o Brasil está precisando. Não é esse avivamento que pula aqui mas está em adultério, sapateia aqui mas mente na internet. Não é esse avivamento que está aqui dentro para fazer barulho, para fazer arruaça, mas calunia, mente, não vai com a cara do irmão, faz pouco caso, humilha as pessoas. Não é esse o avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro é aquele que impacta a sociedade por meio de uma igreja séria e que leva a Deus a sério. A Bíblia diz, ajudinha aqui, a Bíblia diz que no Antigo Testamento perderam-se o livro da lei, depois acharam, o sacerdote achou, reuniu o povo, chamou o escriba para ler, disse: o escriba leia. O escriba começou a ler, reuniu o povo de manhã até o meio-dia lendo, não era pregando, explicando, fazendo comentário como eu estou fazendo aqui, não era lendo. E a Bíblia diz que caiu um grande choro, grande pranto, grande choro entre o povo. De manhã até o meio-dia, o povo ouvindo a leitura da lei, caindo em pranto e em choro. Choravam diante de Deus. É esse o Pentecostes que a igreja precisa viver.
esse o avivamento que nós precisamos viver. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos? Porque em toda a história não houve nenhum avivamento em toda a história, nenhum movimento em toda a história. Nenhum movimento em toda a história respondeu mais socialmente do que o movimento pentecostal. Nenhum movimento. Se você pensar que em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós temos aqui nos versículos de número 43, ouça o que diz o versículo 43 do capítulo 2: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo de número 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Movimento social. Ou seja, não é uma histeria para eu dizer, agora eu estou cheio. Que tem gente que ele é tão, não é espiritual, é espirituoso, que parece que ele não pisa nem no chão. Você já viu religioso como é, né? Aliás, religioso, irmão, é difícil conversar com religioso. Ele fica sempre raspando a garganta. Você não pode brincar. Você nunca fica à vontade perto do religioso, do santão. Ele diz que é pentecostal. E se você diz assim, irmão, ore por mim que eu estou triste. Não, mas o cristão não fica triste. Se você diz assim, hoje eu estou tão feliz, meu irmão. Não, mas cuidado com essa alegria, porque quando fica muito alegre, chora. Se você diz assim, eu adoro chupar melancia. Eu só adoro a Deus. Você nunca fica à vontade com o religioso. Nunca fica à vontade perto dele. Então, Atos diz para mim, diz para nós, que Pentecostes é esta coisa de se humanizar. Não é ficar, virar anjo. Que na cabeça nossa, ser pentecostal é quase, semi-anjo. Mas um pouquinho vira anjo, só falta voar. Só falta voar. E olha lá que perigoso inventar uns voador por aí. Só falta voar. E Atos diz o seguinte, não. Ser pentecostal é ser humano. É humanizar-se. Aliás, isso é particularidade do cristianismo. É só no cristianismo que nós temos um Deus que virou homem. Só no cristianismo. Nas outras religiões é o contrário. Você tem que ir divinizando para virar Deus. No cristianismo não. Ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Tomou a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Se você vai para o Pentecostes, o movimento pentecostal que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em Los Angeles, nós temos lá um movimento que está acontecendo entre negros e pobres, marginalizados. Mas o poder do Espírito Santo é isto que faz com o homem. Ele pega este homem, que é a escória da sociedade, e põe ele para ser baluarte da fé. Fico tão feliz quando eu ouço o testemunho do senhor, pastor Maurinho. Fico tão feliz, já ouvi várias vezes o senhor relatando. Aí eu fico olhando, um homem, posso falar, né? Um homem na cachaça, separado da família. Diz que andava até armado, né? Macumbeiro Aí o Espírito Santo diz, vem cá, é você mesmo. Vem cá. Mas ele não vale nada. Mas é você. Não, mas isso aí, mas é ele. E aí vem um movimento de negros, de pobres. É gente marginal, é gente que não é aceita no seio da sociedade. E é lá que começa a acontecer um grande fenômeno, um grande poder, uma grande movimentação do Espírito Santo. É lá entre eles. Aí chega aqui no Brasil 2 homens, Gunnar Wingre e Daniel Berg, 2 missionários.
chegam por aqui, e eles chegam por aqui e começam pregando nas pontas de feira. Não sabe falar português direito, fala cheio de sotaque, começa a pregar na ponta de feira, começa a aprender um português rasteiro, com feirante, com moradores de periferia, com nortistas e com nordestinos, gente do sotaque pesado, cortador de cana, plantador de café. E eu, recentemente agora, eu tive a oportunidade de falar na nossa sede central, lá com o nosso presidente, e eu falei para ele: pastor, eu fico maravilhado com o movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal foi também uma resposta social. Sabe por quê? Porque agora você tem lá, porque vocês sabem muito bem que esse negócio de paletó e gravata foi trazido de lá. Os missionários chegaram com esse traje. Lá é um país frio, as regiões da Europa são muito frias, e eles chegaram aqui, mas aqui é um país tropical, mas eles chegaram trajando assim, e aí olhou, e o pessoal ia se convertendo e achava bonito, botava um paletó e também uma gravata. E naquele tempo virou um costume, e naquele tempo o paletó era tudo preto, não tinha paletó muito colorido não, era tudo preto. A gravata era ou toda branca, ou toda cinza, ou toda preta. Então convertia, no caso dos homens, já botava logo um paletó e uma gravata. E convenhamos, a Bíblia tem uma linguagem apurada. Tem palavras na Bíblia que a gente se embaraça até lendo. Concupiscência, por exemplo, a gente fala concupiscência. Não é concupiscência, é concupiscência. Agora você imagina, lá nas décadas de 20, nas décadas de 30, um camponês, um cortador de cana, um plantador de café, trabalhador da roça lá do fazendeiro fulano de tal, que se converte ao evangelho, põe um paletó e uma gravata, nunca foi na escola, começa a aprender a ler com a Bíblia, começa a pregar, e eu imagino um plantador de cana dizendo assim: concupiscência. Os vizinhos começaram a dizer: mas ele não é o plantador de café da roça do fulano? É ele mesmo. Mas ele não é o morador, o zelador lá da fazenda? É ele mesmo. Mas você viu que depois que ele passou para a lei de crente, ele agora está andando igual o doutor, de paletó e gravata. Passou para a lei de crente, está andando igual o doutor, e está falando difícil umas palavras que não entendo direito não. E é isso que me chama a atenção. E sabe o que me chama a atenção? Que esses missionários, esse movimento pentecostal desses missionários, nas 2, 3, 4 primeiras décadas da história pentecostal e da Assembleia de Deus do Brasil, que foram se levantando outros pregadores e outros pastores aqui. Sabe o que me chama a atenção? A gente não tinha naquele tempo faculdades teológicas como temos hoje, não tinha internet, porque hoje você estuda em casa se quiser. Você faz pós-graduação na sala da sua casa com o computador no colo. Naquele tempo não tinha essas facilidades. Mas eles conseguem, é isso que me chama a atenção, eles conseguem olhar ao redor deles, eles conseguem olhar para a situação e para o contexto que eles estão vivendo, e a partir desta realidade eles pregam o evangelho. Por exemplo, 1914, o que acontece no mundo? Primeira Guerra Mundial. 1940, o que acontece no mundo? Segunda Guerra Mundial. 1945, final da Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo na Alemanha? Um ditador fascínora por nome Hitler está acabando com os judeus. Mais de 6 milhões de judeus são mortos. O nazismo está imperando. O que está acontecendo aqui no Brasil em 1964? Ditadura, o golpe militar, que resultou em mais de 20 anos de ditadura militar. E estes homens olham ao acontecimento do mundo, as revoluções que estão acontecendo nos países ao redor de nós, aqui na América Latina. Eles conseguem olhar para tudo isso e conseguem, a partir da realidade que eles estão vivendo, pregar o evangelho. Isso é ser pentecostal. A partir dessa realidade eles conseguem dizer: olha, Jesus está voltando, a trombeta tocará, prepara-te, Jesus quer te salvar, venha à cruz e seja salvo. Cristo Jesus tem resposta para você. Quer ser pentecostal? Ser pentecostal é discernir a descida do Espírito como a resposta escatológica. Porque nós temos aqui uma resposta política, um pensamento político, mas nós temos aqui uma resposta escatológica. Olha o que os discípulos dizem, capítulo 1, versículo 6.
Os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha o que Jesus responde: não lhes compete conhecer os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas a gente está preocupado com essa questão política. Mas eu tenho uma resposta para vocês, ela é escatológica. E a resposta do fim do mundo que Jesus dá, e também para uma resposta social e política que Jesus dá, sabe qual é a resposta? O Espírito Santo. É a descida do Espírito, porque olha como que ele responde: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. E aqui está outro problema que a gente às vezes não entende, é que a palavra testemunha aqui, a raiz da palavra testemunha, a semântica da palavra testemunha, a palavra grega usada para testemunha aqui é Marte no nosso português. O Espírito Santo está dizendo, o Jesus está dizendo: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, porque se preciso for, e vai ser preciso, vocês vão ter que ser mártires, vocês vão ter que dar a própria vida de vocês. E só alguém cheio do Espírito Santo é que consegue resistir à espada, é que consegue resistir à fúria do império. É só alguém cheio do poder do Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Qual é a resposta para o fim do mundo? A resposta para o fim do mundo, a resposta política, a resposta social, é a descida do Espírito. É o Espírito que desce do alto e permeia toda a história, e ele vai trazendo esperança para nós acreditarmos no outro mundo melhor, e para nós anunciarmos um mundo vindouro. E nós temos esta esperança pela palavra de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui o Espírito Santo está capacitando homens e mulheres para que de fato eles encarnem a mensagem do Cristo, para que de fato nós sejamos a encarnação da palavra e do Evangelho de Cristo Jesus anunciado ao mundo inteiro. E eu quero dizer a esta igreja hoje à noite: se nós formos uma igreja verdadeiramente que tenha compromisso com o reino de Deus, se nós encarnarmos de verdade o Evangelho de Cristo Jesus, eu quero dizer aos meus queridos obreiros, companheiros, pastores que aqui estão, se nós cumprirmos mesmo com esta chamada de Deus para sermos uma encarnação do Evangelho de Cristo aqui na terra, não vai precisar de programa de televisão, não vai precisar de carro de som na rua, não vai precisar de holofotes iluminando painéis para divulgar eventos, não vai precisar desta fanfarra toda, não vai precisar de marcha para Jesus, não vai precisar de show promessa no final do ano da Globo com artistas que vão querer se apresentar, não vai precisar de nada disso. Por quê? Porque esta igreja não tinha internet, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha avião, não tinha carro, não tinha CD, não tinha DVD, e a Bíblia diz que eles alvoroçaram o mundo de sua época. Aleluia, aleluia. Deixa eu perguntar aqui hoje à noite: você quer ser pentecostal? Você quer ser mesmo? Você é mesmo pentecostal? Ou você é um meia folha? Você é mesmo pentecostal? Ou você é só um mexe-mexe, um blá blá blá? Se você é pentecostal, prepara-te, é você que Deus quer usar. Ser pentecostal, segundo, quer ser pentecostal? Segundo, ser pentecostal é sair da relação eu-poder, e entrar na relação amor, esperança e eu. Vou repetir: saia dessa dimensão eu-poder e entra na relação amor, esperança e eu. Porque a gente fica assim: não, eu quero poder. Mas para que você quer poder? Aleluia. Vamos orar aqui, irmão. Vamos buscar o poder de Deus. Eu quero poder. Para quê? Aleluia. Para que você quer poder? Glória. Não para nem pisar na cabeça do diabo, não é para nem pisar na cabeça não sei mais de quem. Quem falou isso para você? Em qual Bíblia você leu isso? Está aqui, irmão. A não ser que eu estou falando. Será que eu estou falando alguma coisa?
tá bom, para quê? Para ser. Não é para ter. Eu tenho poder. Não mexe comigo porque eu tenho poder. Ai de quem tocar no ungido. Eu sou ungidão aqui, viu? Cuidado, porque eu tenho poder. Não é para ter não, você leu errado. É para ser. Recebereis poder para ser. Ser o quê? Testemunha. Mas como assim testemunha? Ficar dando testemunho? Também, pode ser. Mas para se precisar, na hora que você estiver dando testemunho, que o império chegar em você, botar a espada no pescoço e dizer: o que você está falando aí, rapaz? Aí você: eu retiro, não vou falar mais. Se o império botar a espada no pescoço, você dizer: é isso mesmo. É isso mesmo. Jesus Cristo Nazareno, vocês mataram o crucificado, mas Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Testemunha. Você tem coragem? Pegaram o Policarpo, discípulo de João o apóstolo. Pegaram o Policarpo, levaram ele para uma arena. Atrás das jaulas, lá longe, estavam as feras famintas, rangindo os dentes. E os seus algozes gritaram: Policarpo, negue a Cristo, e nós não vamos abrir as jaulas. E o Policarpo olhou para eles e disse: eu tenho 88 anos de idade. Jesus, nesses 88 anos, nunca me decepcionou. Por que eu decepcionaria agora? Abre logo essas jaulas, porque eu quero ver o meu Senhor na sua glória. Tiraram o Policarpo de lá, amarraram ele num madeiro, arrumaram a lenha embaixo dos pés e disseram: você tem mais uma chance. O que você vai fazer? As lágrimas descendo e ele soluçando de chorar disse: acenda logo esta fogueira, porque eu quero ver o meu Senhor ainda hoje na sua glória. Isso é ser pentecostal. Se isso não é ser pentecostal, eu não quero nem papo mais com esse negócio de pentecostal, porque ser pentecostal é estar disposto a ir até as últimas consequências pela causa do reino, pela causa de Cristo Jesus. E outro dia eu falei um negócio que vou falar aqui, porque teve um pastor que não gostou. Não gostou e reuniu a igreja depois no culto de doutrina para desfazer o que eu tinha falado. Mas eu não pedi para ele me convidar, eu vou falar. Porque quando a gente fala de falta de fé, a gente acusa Tomé, não é? Quem aqui nunca fez isso, atira a primeira pedra. Inclusive eu. Aleluia, Jesus. Tomé. Você é Tomé, mas você já parou para pensar em Tomé? Você já leu o que a Bíblia fala sobre Tomé? Capítulo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus disse assim para os discípulos: vamos para a Judéia. Os discípulos pularam para trás e disseram: opa, como assim para a Judéia? O senhor quase morreu lá e vai voltar para lá de novo? A Bíblia diz em João capítulo 11 que Tomé tomou a palavra e disse: vamos lá e a gente morre com ele. Vamos lá e a gente morre com ele. Quer ser pentecostal? Ser pentecostal não é ficar brincando de pula-pula aqui. Eu não tenho nada contra, irmão. Por favor, me entenda. Ô, gente, por favor, me entenda em nome de Jesus. Eu não sou contra, não. Eu nasci, fui criado nesse ambiente. Eu vou fazer, pastor Zé Miguel, 30 anos pregando. Comecei a pregar com 7 anos de idade. O senhor acompanhou boa parte da minha adolescência e juventude, pregando. Passei por fraqueza, igual todo adolescente, todo jovem na igreja, mas eu nunca saí da igreja, e pregando. 30 anos pregando, não é de idade não, é pregando. Eu fui criado nesse ambiente. Eu sei muito bem, eu não tenho nada contra o irmão pular. Eu já pulei tanto também. Eu não estou pulando muito mais porque estou com a coluna meio ruim. Eu já pulei muito também, eu gosto. Não tenho nenhum problema com isso. Só que eu não posso reduzir Pentecostes a um pulo que eu dei num culto.
Eu não posso reduzir Pentecostes a essa coisa ensimesmada. Eu aqui, Deus, eu. E Jesus está dizendo, mas para que tanto? Vou te dar tanta coisa, para quê? Tanto poder que você está querendo, para quê? Saia desta relação eu poder, e vá para a relação, sabe do quê? Do amor, da esperança, porque ser pentecostal é tocar a trombeta em Sião, é fazer como a igreja de Atos, os 120 estava dentro do cenáculo, até o Espírito Santo descer. Depois que o Espírito Santo desceu, eles botaram a cara para fora e deram a cara a tapa, e disseram, é isso mesmo, é isso mesmo. Começou perseguição para todo lado, mas eles deram a cara a tapa. É isso ser pentecostal. 3, o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é ser portador de uma mensagem cujo centro é Cristo. Eu estou por aqui. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu estou por aqui, com igrejas, com líderes, pseudos pregadores, que a mensagem dele não tem Jesus mais nem para só. Fala de tudo, menos de Jesus. Espera aí. Nós temos 3 dimensões do batismo. 3. Vocês sabem disso, estou falando nenhuma novidade aqui não. Aqui nós temos seminário teológico, nós temos escola dominical, nós temos vários professores aqui com a minha retaguarda, e eu não estou falando nenhuma novidade, vocês sabem muito bem disso. Nós conhecemos 3 dimensões do batismo. Nós conhecemos o batismo no Espírito Santo, nós conhecemos o batismo no corpo de Cristo, e nós conhecemos o batismo em águas. Quem batiza no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Não foi isso que João disse? Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quem batiza em águas é o pastor. Nós precisamos do pastor que vai lá e é batizado num ato simbólico em águas. Ora, se Jesus é o batizador no Espírito Santo, então ele é o grande promotor do Pentecostes. Então como é que você quer me dizer que você é pentecostal se você nem toca no nome dele? Você nem sabe dele, você não fala dele, você não conhece ele, a sua mensagem não tem nada a ver com ele. Nós somos portadores de uma mensagem cujo centro é Cristo. Cristo é o centro. E quarto, que é ser pentecostal. Ser pentecostal é alertar os homens para que sejam responsáveis com as suas próprias vidas. Por quê? Porque haverá um dia de prestação de contas. Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque no discurso de Pedro, Pedro diz isso. Atos capítulo 2, versículo de número 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua toda em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Haverá um dia de prestação de contas. Deus vai requerer cada centavo que era para merenda escolar das crianças pobres e foi desviado e depositado em um banco na Suíça. Deus vai requerer. Deus vai requerer as obras das empreiteiras superfaturadas. Deus vai requerer cada adultério que ficou escondido e nunca foi revelado. Haverá um dia de prestação de contas, onde tudo que ficou debaixo dos tapetes vai ser alardeado de cima dos telhados. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer do cafetão a vida de cada prostituta que ele destruiu. Deus vai requerer de cada
cada traficante, as drogas que ele distribuiu e viciou os nossos jovens. Deus vai requerer dos bancos as suas burras cheias de dinheiro em cima da miséria do povo. Deus vai requerer dos laboratórios as AIDS que foram disseminadas na África e as pessoas estão morrendo e eles nada fazem para salvar estas vidas. Haverá um dia de prestação de contas. Você pode não ir com a minha cara, você pode não gostar desse pregador, você pode estar abusado desta mensagem, mas o juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Fica em pé comigo. O que é ser pentecostal? O que é ser pentecostal? O ano passado, eu fui um dos pregadores aqui nas noites de Pentecostes, e eu fui abordado por uma pessoa aqui, pastor Zé Miguel, que perguntou para mim: você é batizado no Espírito Santo? E eu perguntei: por quê? Porque você foi o único pregador que pregou e não falou em língua estranha. Língua estranha é para eu ficar intercortando a minha mensagem para me exibir? Porque é isso que eu já ouvi de alguns. Não, você está pregando. Se o povo não reagir, dá uma rajada de língua que você vai ver. Ah, é? Eu quero colocar minha cabeça no travesseiro, como faço todas as noites, e dormir com a consciência de que eu preguei uma mensagem séria. Preguei uma mensagem contextualizada. Preguei uma mensagem que, se você não quiser me aceitar, mas você não vai poder dizer que a mensagem foi irresponsável, que eu fui o inescrupuloso, porque eu tenho consciência de que eu preguei a mensagem do reino de Deus. O que é ser pentecostal? O que é ser pentecostal? Queridos irmãos, em 2001, quando aqueles 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um outro foi designado contra o Pentágono, mas antes ele se espatifou num terreno baldio. Isso foi notícia no mundo inteiro. O mundo ficou com os olhos voltados para os Estados Unidos, a potência mundial, o país de primeiro mundo, onde está o presidente mais poderoso do planeta. Todos ficaram olhando para lá. Pessoas de outros países, de outras nacionalidades que estavam lá também morreram. Foi um desastre, foi uma perda muito grande para a humanidade inteira. E eles chamaram o pastor Billy Graham. E o pastor Billy Graham foi chamado para falar na cúpula em Washington, para os homens mais poderosos e mais importantes do mundo. E o pastor Billy Graham começou a falar, e ele não hesitou em olhar para aquele auditório com as pessoas de semblante decaído, especialmente o presidente na época, George W. Bush, semblante decaído, e ele olhou e disse: a América abandonou Deus, os Estados Unidos esqueceu-se de Deus. E eu quero fazer minhas palavras do Billy Graham aqui hoje à noite, dizer: o Brasil também esqueceu-se de Deus. Parece que tem Deus, mas não tem. Estão brincando de igreja, estão brincando de culto, estão brincando de poder. Vamos fazer uma rodinha aqui de poder, para a gente fazer poder, a gente ter poder. Mas as pessoas esqueceram de Deus. O Brasil abandonou Deus. O Brasil trocou Deus pela teologia da prosperidade. Os pastores trocaram Deus pelo poder. Os pastores e os pregadores estão negociando Deus pela fama, pelo sucesso transitório. As pessoas estão trocando Deus pelas bênçãos materiais. Estão trocando Deus pela chave do carro e do apartamento. Vão para a igreja para ficar brincando, para ver quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. Mas eu quero dizer, eu creio ainda no avivamento de Deus. Eu creio que o Espírito vai